Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto seríssimo e que, infelizmente, muita gente nem desconfia que está acontecendo. Existe um erro silencioso no cálculo da aposentadoria do INSS que pode estar tirando muito dinheiro do seu bolso. É isso mesmo, muitas pessoas acabam recebendo um benefício bem menor do que teriam direito, tudo por não conhecerem uma estratégia que é poderosa e, mais importante, totalmente legal. Vamos mergulhar fundo nisso e entender como esse mecanismo funciona e, claro, como se proteger para não perder esse dinheiro que é seu por direito. E já começo com uma pergunta direta para você refletir. Será que o seu benefício do INSS foi calculado da melhor forma possível? Da maneira mais vantajosa para você? É uma pergunta que parece simples, mas a resposta pode mudar completamente o seu futuro financeiro. A diferença entre um cálculo padrão e um cálculo otimizado pode definir a sua qualidade de vida por muitos e muitos anos. E olha, a gente não está falando de troco, não. Um pequeno detalhe ignorado no cálculo pode gerar uma perda que, quando a gente soma ao longo dos anos, pode chegar a valer o preço de um carro novo. Imagina só! É um dinheiro que pertence ao trabalhador, fruto de uma vida inteira de suor e contribuição, mas que pode simplesmente estar sendo deixado na mesa. Então, vamos lá, vamos entender que erro é esse. Esse tal erro silencioso não é bem um erro de sistema, mas sim uma particularidade na forma como o INSS calcula o valor do seu benefício. É uma regra que, se aplicada no automático, pode acabar penalizando justamente quem trabalhou por mais tempo e, acredite, quem até teve bons salários lá no passado. É uma distorção que a gente precisa entender para poder corrigir. E aqui está o coração do problema. Pensa comigo. Você passa décadas da sua vida trabalhando, contribuindo todo santo mês, para quando chegar a hora de se aposentar, descobrir que uma parte importante desses anos simplesmente não conta para o cálculo do valor que você vai receber. Essas contribuições até contam para o seu tempo de serviço, para você ter o direito de se aposentar. Mas o valor que você pagou nelas é como se nunca tivesse existido. É uma injustiça tremenda com seu histórico de trabalho. Mas aí você se pergunta, por que isso acontece? Não é um erro aleatório, não. Isso é resultado de uma decisão que foi tomada lá atrás, por uma razão histórica. Para entender a origem disso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para um momento bem complicado da nossa economia. Antes de julho de 1994, o Brasil vivia um caos econômico, a hiperinflação. A gente trocava de moeda o tempo todo, lembra? Era cruzeiro, cruzado, cruzado novo. Era praticamente impossível corrigir os valores antigos de um jeito justo. Com a chegada do Plano Real, em julho de 94, o governo precisava de um ponto de partida, o Marco Zero. E a solução que eles encontraram foi essa. Para o cálculo do valor da aposentadoria, só iam valer as contribuições feitas na nova moeda, o real. Na prática, isso criou um verdadeiro apagão financeiro no histórico de todo mundo. Seus melhores salários dos anos 80, do começo dos anos 90, foram simplesmente varridos para debaixo do tapete na hora de fazer a conta. E aqui vem a grande virada. A boa notícia é que o que parece ser um problema gigantesco pode, na verdade, se tornar a sua maior vantagem. Uma reforma da Previdência lá de 2019, apesar de ter deixado muitas coisas mais difíceis, trouxe uma ferramenta legal espetacular que permite corrigir essa distorção. E o nome dela é Regra do Descarte. E o que é essa tal de regra do descarte? O conceito é incrivelmente simples e poderoso. A lei, hoje, permite que você, o segurado, peça para excluir do cálculo da sua aposentadoria aqueles salários de contribuição mais baixos, aqueles que puxam a sua média para baixo. É como se você pudesse editar o seu histórico financeiro, sabe? Fazer uma limpeza tirando o que te prejudica. A única condição é que, mesmo tirando esses meses ou anos, o tempo que sobra ainda seja suficiente para você se aposentar. Para ficar bem claro, vamos comparar. No cálculo padrão, o INSS pega todos os seus salários depois de julho de 94, os altos, os baixos, os médios, joga tudo num liquidificador e faz uma média. Se você teve períodos de desemprego ou com contribuições baixinhas, tudo isso vai derrubar o valor final do seu benefício. Já com a estratégia do descarte, a gente faz essa limpeza. A gente tira os salários ruins da conta e o INSS é obrigado a calcular a média usando só os seus melhores salários. O que acontece? A média sobe e o valor do benefício sobe junto. E aqui vem o pulo do gato. A conexão que quase ninguém faz. Lembra daqueles anos antes de 1994, que foram ignorados no cálculo do valor? Pois é, agora eles se tornam o seu grande trunfo. Como eles ainda contam para o tempo total de contribuição, eles funcionam como um escudo, uma garantia de tempo.
Eles te dão aquela gordura para queimar, ou seja, te dão a segurança de que você pode descartar salários ruins mais recentes sem correr o risco de ficar com tempo a menos para se aposentar. Essa é a chave de toda a estratégia. Bom, na teoria parece incrível, né? Mas eu sei que na prática é que a gente vê o poder real disso. Então, vamos analisar como essa estratégia funciona em casos da vida real, para não deixar nenhuma dúvida do impacto gigantesco que isso pode ter na vida de uma pessoa. Vamos imaginar a história do seu Carlos. Um mecânico industrial, um cara que começou a trabalhar muito cedo, ralou a vida inteira. Como a maioria dos brasileiros, ele teve uma carreira com altos e baixos. Na maior parte do tempo, teve bons salários, mas também passou por uma fase mais difícil, onde teve que aceitar uns trabalhos com uma remuneração bem menor. No cálculo padrão do INSS, a conta é simples e um pouco cruel. O seu Carlos tem 38 anos de contribuição. Para a regra dele, ele precisa de 35 anos para se aposentar. O problema é que no meio desses 38 anos, existem 3 anos com salários bem baixinhos. O que o INSS faz? Pega tudo e esses 3 anos ruins entram na média, puxando o valor do benefício dele lá para baixo. O resultado é uma aposentadoria que não reflete os melhores anos da carreira dele. Agora, vamos pensar com estratégia. O seu Carlos tem 38 anos, mas só precisa de 35. Ou seja, ele tem 3 anos sobrando, uma gordura para queimar. O passo lógico aqui é usar essa sobra a favor dele. A gente pede ao INSS para simplesmente descartar da conta, apagar exatamente aqueles 3 anos com os piores salários. Ao fazer isso, o tempo de contribuição dele cai para 35 anos, mas ele ainda continua com o tempo mínimo necessário para se aposentar. E o resultado disso é impressionante. Ao recalcular a média só com salários bons, o valor do benefício do seu Carlos sobe mais de 25%. Isso é um aumento gigantesco que, mês a mês, ano a ano, representa uma diferença enorme na qualidade de vida dele. É um dinheiro que ele simplesmente perderia por não conhecer essa regra. Agora, vamos para outro perfil, para mostrar como isso é versátil. Vamos conhecer a Dona Helena, uma costureira que trabalhou a vida toda por conta própria. A realidade de milhões de brasileiros, né? E quem é autônomo sabe, a renda varia muito, e isso se reflete diretamente nas contribuições para o INSS. A Dona Helena conseguiu juntar 25 anos de contribuição. Para a aposentadoria por idade, ela precisa de 15. O problema dela é que durante 8 desses anos, em épocas mais fracas de trabalho, ela contribuiu com base no salário mínimo. No cálculo padrão do INSS, esses 8 anos de contribuição mínima jogam a média dela lá para baixo. O resultado? Uma aposentadoria com valor bem próximo do salário mínimo, mesmo ela tendo tido períodos em que ganhava e contribuía bem mais. Só que olha a vantagem que a Dona Helena tem. Ela tem 10 anos de contribuição a mais do que o necessário. É uma gordura enorme para queimar. Com essa folga toda, ela pode pedir o descarte de todos os 8 anos em que contribuiu sobre o salário mínimo. O tempo total dela vai cair para 17 anos, mas, o mais importante, ainda fica acima dos 15 anos que ela precisa. E o cálculo do benefício dela passa a ser feito usando só os anos bons. E o resultado para a Dona Helena é simplesmente transformador. O valor do benefício dela praticamente dobra. Isso muda a vida de uma pessoa. É a diferença entre uma aposentadoria de mera subsistência e uma aposentadoria com dignidade, com segurança financeira. E tudo isso por usar a lei de forma inteligente a seu favor. Bom, eu sei que agora todo mundo deve estar animado com essa possibilidade, mas eu preciso, com muita seriedade, fazer um alerta crítico. Essa ferramenta é, sim, muito poderosa, mas ela precisa ser usada com uma precisão cirúrgica. Um erro no cálculo pode ser desastroso, em alguns casos até irreversível. Essa frase resume perfeitamente o risco. Pense na regra do descarte como uma faca de 2 gumes. Se usada do jeito certo, ela corta o que é ruim e te garante um futuro melhor. Mas, se usada sem um cálculo preciso, sem planejamento, ela pode se virar contra você e te levar a um desastre, como atrasar em anos o seu direito de se aposentar. Os riscos são bem claros. O maior de todos é se empolgar e descartar contribuições demais e acabar ficando com um tempo total menor do que o mínimo exigido. Se isso acontecer, você simplesmente perde o direito de se aposentar naquele momento. Vai ter que trabalhar mais para completar o tempo que faltou. E um outro alerta muito importante. Não confie cegamente no simulador do site Meu INSS. Ele é uma ferramenta útil para ter uma ideia, mas é famoso por ter falhas e pode te levar a tomar uma decisão errada e, como eu disse, irreversível. Diante de tanto potencial de ganho, mas também de tanto risco, qual é o caminho seguro a seguir? Como tomar a melhor decisão para o seu futuro sem colocar em jogo o direito sagrado à aposentadoria? A pergunta que fica no ar é essa:
Como ter certeza absoluta de que se está aproveitando ao máximo o seu direito, sem correr o risco de cometer um erro que vai custar caro? A resposta é uma só: análise profissional e planejamento previdenciário. Não aceite o primeiro cálculo que o INSS te apresentar. É seu direito e seu dever investigar todas as possibilidades. Olha, uma vida inteira de trabalho duro merece ser recompensada com uma aposentadoria justa que reflita todo esse esforço. A informação é o seu maior poder para garantir que isso aconteça. Nós somos da equipe do Dr. Aleandro, especialista em previdenciário e civil. Se você se identificou com alguma dessas situações ou tem alguma dúvida, deixe sua história ou sua pergunta aqui nos comentários. Quem sabe a gente não estuda o seu caso. E claro, não se esqueça de curtir, de compartilhar essa informação com quem precisa e de seguir a gente para mais dicas importantes como essa. Um grande abraço e até a próxima!